11h05. Vamos agora de entrevista, hein? O presidente Lula está reunido neste momento com os comandantes gerais do Exército, também da Marinha e da Aeronáutica. Essa reunião foi articulada pelos ministros José Múcio e Rui Costa para aparar as arestas entre o governo e as Forças Armadas, em meio a dispensas de militares do Alvorada e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. E aí, para a gente poder falar sobre todo esse contexto, nós recebemos agora, à distância, mas juntinhos na tela, o especialista em defesa e professor da UFRJ, Francisco Carlos Teixeira da Silva. Professor, bem-vindo, bom dia. Bom dia, prazer falar com você e com os assinantes. Nós é que ficamos muito felizes por podermos ter acesso ao seu conhecimento. Eu quero lhe fazer uma primeira pergunta para embasar a pergunta que vem depois. Primeiro, militares e política. Quais são os limites, se você é um militar, uma militar, quais são os seus limites políticos? Você pode se manifestar politicamente? Você pode expor as suas ideologias com farda ou sem a farda? O senhor pode esclarecer isso para a gente? Bom, tudo isso depende do ambiente e da situação. E tudo isso está também especificado no regulamento disciplinar do Exército e da Aeronáutica e da Marinha. Na verdade, um militar é um cidadão. Ele tem todo o direito a ter opiniões, a manifestar suas opiniões e ter posturas políticas. Só não pode fazê-lo de público, fardado e usando o seu título, por exemplo, coronel, ou sargento, ou cabo, como tem acontecido nas eleições de vários deputados, inclusive se elegerem com esses títulos presos ao nome. Isso não é possível. Isso prevê punição no regulamento disciplinar do Exército, mesmo que isso não tenha acontecido, por exemplo, no caso do general Pazuello. Certo. Bom, então azeitamos o início de conversa para que agora eu possa lhe fazer a segunda pergunta. Nós estamos vendo as movimentações em relação a exonerações, ou seja, a distanciar alguns nomes, alguns militares, pelo menos, por exemplo, dentro do Gabinete de Segurança Institucional. Luiz Inácio Lula da Silva e sua equipe vem fazendo isso. O presidente estaria com um tom muito incisivo ou a postura poderia ser outra? O senhor avalia que isso pode ter um quê de politicagem? Até agora, cerca de 140 militares foram afastados. Foram afastados da gestão dos dois palácios, o Alvorada e o Planalto, foram afastados do GSI e foram afastados da Guarda Presidencial. Lula declarou que não tem confiança nesses militares. E, obviamente, se ele não tem confiança, ele não poderia continuar trabalhando com eles. A questão é que tem duas correntes dentro do governo nesse momento. Uma corrente levada pelo ministro José Múcio não quer aprofundar esses pontos, quer que isso seja resolvido da forma mais negociada possível, enquanto uma outra ala do governo, principalmente do ministro da Justiça, quer um aprofundamento das ramificações consideradas golpistas dentro das Forças Armadas. Pois é, nós estamos acompanhando, professor, as investigações envolvendo os atos criminosos do último dia 8. E de acordo com as informações que vão sendo repassadas, as palavras das autoridades envolvidas, muitos dos discursos, estou chamando de discurso porque as investigações é que vão ter de provar ou não, mas muitos dos discursos levam para uma ineficiência da Polícia Militar no DF. Até que ponto, em quais aspectos, esse tipo de interpretação é sensível para dentro da corporação e para aquilo que diz respeito a esse relacionamento entre defesa e governo federal? Bom, os acontecimentos do dia 8, domingo, foram classificados na palavra código, né, dos demonstrantes lá, como sendo a festa da Selma, né? Eles usaram isso. A gente poderia dizer que a festa da Selma tem duas entradas. Uma entrada pelo governo do Distrito Federal. A PM não fez o que deveria fazer. Isso está praticamente estabelecido. Mas tem outra porta, que é o GSI e o Batalhão Duque de Caxias, que é o batalhão presidencial, que deveriam ter defendido o Planalto, mas não defenderam. O próprio Lula disse que as portas foram abertas. Então, a questão é, essa segunda porta vai ser também
examinada, vão ter acusações. No momento, a gente sabe que 8 militares da ativa estavam no acampamento em frente ao quartel. O que vai acontecer com eles? Essa é a grande questão nesse momento. Professor, então, compreendendo o que o senhor está nos dizendo e dizendo aqui ao vivo para os nossos telespectadores, é que quando a gente fala do exercício militar, da responsabilidade militar, tem tanto o braço do governo estadual no que diz respeito à Polícia Militar do Estado e também o braço daquilo dentro do poder, dentro do executivo, do governo federal. Do próprio governo Lula, né? Quer dizer, o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, onde eu já trabalhei, por sinal, ele estava com oficiais que não previram a invasão, não tomaram medidas de prevenção nem de controle das invasões. Ele já é um GSI sob a chefia do general Gonçalves Dias, indicado pelo presidente Lula. Bom, professor, nós estamos acompanhando então com olhos e ouvidos atentos a reunião, a expectativa da reunião que ocorre neste momento em Brasília, envolvendo Lula com representantes do setor da defesa e também com o próprio ministro José Múcio da Defesa. Quais são os aspectos que o senhor considera importante para que nós brasileiros possamos ficar atentos a essa reunião? O que o senhor considera relevante para que esse relacionamento, mas relacionamento não é uma boa palavra, mas que essa proximidade fique mais azeitada daqui para frente? Olha, a questão central é que, com certeza, vai se discutir a declaração feita na última quarta-feira da semana passada, onde o presidente disse que não tem confiança nas forças militares. Isso tem que ser esclarecido, porque, enfim, ele é o comandante em chefe das forças militares, ele tem que confiar. E, para isso, ele tem que ter um conhecimento e uma relação, a palavra relação mesmo, pode ser essa mesma, com as chefias, os comandos militares. O Lula vai levar na pasta alguma coisa diferente para tentar melhorar essas relações. Essa alguma coisa diferente é a presença, inclusive, do Josué Gomes, presidente da Fiesp, por sinal, com alguns problemas na Fiesp nesse momento, para falar da base industrial de defesa. Um tema muito sensível aos militares, muito importante para o desenvolvimento econômico do país. Inclusive, existe por meio das apurações, professor, a avaliação de que será falado também nessa reunião sobre a modernização de alguns equipamentos utilizados pela defesa, algo bem da estrutura de trabalho. O senhor avalia que isso pode trazer algum benefício, algum bem-estar coletivo nessa manutenção de um bem-estar de trabalho, para que eles tenham melhores equipamentos e tudo mais? Sem dúvida. Por isso, o tema indústria, base industrial de defesa é importante e daí a presença desse empresário. A ideia é de que nós podemos já dentro do Brasil construir, produzir equipamento militar de ótima qualidade. E isso seria bom para a geração de emprego e renda no Brasil e seria bom para as Forças Armadas. No quesito demonstrar, estamos interessados, Estamos aqui estimulando o trabalho de vocês. Professor, deixa eu aproveitar a oportunidade de termos o seu conhecimento aqui, trazer um pouco do retrato da defesa dos últimos meses para a gente poder compreender o presente. A gente viu o envolvimento da defesa, por exemplo, nas eleições. E toda aquela discussão da defesa poder fazer parte de uma eventual apuração, e aí pelas palavras do presidente da República em questão, Jair Bolsonaro, vamos abrir a porta secreta das auditorias, a defesa tem que participar e tudo mais. Até que ponto tudo isso foi tóxico para o relacionamento entre defesa e governo federal? Lembrando que a defesa não pertence ao PT, ao PL, ao PSL, qualquer que seja o partido, pertence ao Estado. A bem da verdade, quem iniciou o processo e chamou as Forças Armadas para dentro do processo eleitoral foi o ministro Barroso. Foi ele, ao criar a Comissão de Transparência do processo eleitoral, ele colocou lá representantes das Forças Armadas. Não era preciso, não é previsto na Constituição e não é bom que assim seja. As Forças Armadas participam das eleições garantindo segurança, garantindo transporte, garantindo apoio logístico. Esse é o papel. Não há apuração de votos nem exame do sistema eleitoral legalmente
pelas Forças Armadas. Isso é feito pelo Tribunal Superior Eleitoral e ponto. Todo esse processo acabou politizando as Forças Armadas e, principalmente, através dos próprios órgãos da Presidência da República. Mais uma vez, o GSI fez intervenções indevidas nesse processo. Professor, quanto à reunião, ao acampamento em frente aos quartéis em diferentes endereços do Brasil, que agora foram desfeitos por decisão da Justiça, né? Eles tiveram a ordem de se retirar, se não o fizessem, foram embora presos. Os integrantes daqueles quartéis, esses militares em questão, eles poderiam ter feito o quê? Eu lhe pergunto isso porque parte da oposição dizia, bom, os próprios militares é que tem que mandar o pessoal sair lá da frente. Por que o Exército não está se posicionando? O senhor poderia esclarecer com o seu conteúdo por qual motivo houve essa inação do portão para dentro do quartel? Veja só. Nos acampamentos do Rio de Janeiro e de Brasília, havia presença de militares da reserva, o que é uma coisa que não se pode controlar, não se tem como controlar. Mas, o que é indevido, havia presença de militares da ativa. Em Brasília, havia presença de militares da ativa lotados no GSI. O que é totalmente impossível, não pode, não deveria ser assim. Agora, o governador de Brasília, Ibanez Rocha, ele afirmou que ele tentou tirar, mas que o Exército não deixou. Essa mesma informação foi dada pelo governador do Amazonas, que tentou também desmontar os acampamentos e não conseguiu. Então, essa é uma pedrinha ali nesse rolamento, nessas engrenagens, que vai ter que ser esclarecida pelo comandante do Exército. Por que o Exército defendeu esses acampamentos? E nós temos também oficiais que, a partir de agora, estão sendo investigados pela Justiça e também integrantes das forças de segurança que foram presos. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Se eu estiver entrando num campo muito espinhoso e que o senhor, eventualmente, não possa me responder, tudo bem, só me dizer aqui com franqueza. Mas a gente está acompanhando, professor, a prisão de Anderson Torres. Ele que está num batalhão da Polícia Militar, está num lugar, vamos dizer, atípico, mas foi levado para um lugar mais distante do que o centro ali de Brasília e, por enquanto, permanece preso. E ele tem recebido alguns benefícios diferentes do que outras pessoas que estivessem em uma prisão comum. Sobre esse assunto, gostaria de poder ouvir o senhor. A gente está falando em algo dentro da lei. Uma pessoa que faz parte de um braço de segurança pública, ele tem total de direito de receber um atendimento diferenciado, estando preso. Com certeza, quer dizer, está na legislação, Anderson Torres, independente da culpabilidade ou não dele, que só pode ser estabelecida em julgamento, né? Não é a acusação que resolve isso, né? Ele é um funcionário público de carreira de nível superior. E isso dá a ele o direito a esses privilégios. Se a gente não gosta disso, então temos que conversar com deputados e senadores para alterar a lei. Né? Mas não se pode fazer isso num caso específico só porque o Anderson Torres virou a face, né, da tentativa de golpe do domingo 8. Sala de Estado-Maior é o nome da cela. O Wesley Diego me lembrou aqui pelo ponto, nosso coordenador de Espelho. Professor, se por acaso o cenário se mostrar bem sensível para cima do colo da Polícia Militar do Distrito Federal, como você avalia que pode ser o cenário daqui para frente, caso fique provado, caso a Justiça chegue à resposta final de que a culpa foi de fato de falta de um arquitetar de serviços da PM do DF? Toda a PM, em todos os estados da federação, tem uma célula de inteligência, normalmente chamada de P2. Né? Essa célula de inteligência, ela faz cobertura e ela faz previsão de crise. Por que isso não funcionou, né, em Brasília, quando estava claro? Toda a imprensa estava noticiando, não precisava nem ter infiltrados, era só ligar vocês aí, que vocês mesmos estavam falando, que estavam chegando ônibus, estavam chegando manifestações e era preciso aumentar o policiamento. Nada foi feito aí. O que a gente tem que saber é se houve, de fato, uma falha de inteligência, então a gente tem que mudar os mecanismos de inteligência das corporações, ou, de posse da informação, os dirigentes da Polícia Militar
militar se negaram a tomar uma providência porque eles têm uma simpatia ideológica contrária à do governo federal, né? Essa é a questão colocada aí. Ouvimos Francisco Carlos Teixeira da Silva, especialista em defesa e professor da UFRJ. Professor, obrigado e parabéns por esse baita talento de traduzir em palavras coloquiais um assunto tão complexo, viu? Muito obrigada mesmo. Bom dia. Coisa de professor. Coisa de professor. Seus alunos devem ser felizes. Espero que ganhem boas notas também, hein? Ah. Tchau, professor. Muito obrigada.